Comece bem a sua jornada com as mensagens de fé e motivação do Bispo Edir Macedo. Acompanhe as histórias inéditas e as lições de vida construídas pelo Bispo como pai e marido no seu blog. Encontre respostas para vários temas, como a alma, a família, o casamento e o seu relacionamento com Deus. Todos os dias receba uma mensagem a pensar em si. Meus amigos, muito bom dia, Deus abençoe todos vocês. E que o Espírito Santo venha iluminar o entendimento de todos, para que todos possam entender a vontade dele para a sua vida. E uma vez a pessoa entendendo essa vontade e aplicando, obedecendo à vontade de Deus, ela venha colher os frutos da obediência, que são as bênçãos de Deus. Olha só, eu estava meditando sobre o que significa a justiça de Deus pela fé, não pelas obras, mas pela fé. Por conta da fé, nós somos salvos por meio da fé. E fé é algo que você não sente. Você obedece porque você crê, você acredita. E você então assume aquela crença naquela palavra. Então, veja só o que diz Deus, o que Deus fala. Vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho errado e viva. Ele diz assim: a justiça do justo não o livrará no dia da sua transgressão. E quanto à impiedade do ímpio, não cairá por ela no dia em que se converter da sua impiedade. Nem o justo poderá viver pela sua justiça no dia em que pecar. Ele diz mais: quando eu disser ao justo que certamente viverá, e ele, confiando na sua justiça, praticar a iniquidade, não virão à memória todas as suas justiças, mas na sua iniquidade que pratica, ele morrerá. Quando eu também disser ao ímpio, certamente morrerás, se ele se converter do seu pecado e praticar juízo e justiça, restituindo esse ímpio o penhor, indenizando o que furtou, andando nos estatutos da vida e não praticando iniquidade, certamente viverá e não morrerá. Quer dizer, de todos os seus pecados que cometeu, não se terá memória contra ele, porque juízo e justiça fez, certamente viverá. Então, isso aqui, minha amiga e meu caro amigo, se você lê com carinho, com atenção, meditando, esse texto é glorioso, magnífico, porque o que o Senhor diz aqui é justamente isso. Não adianta todo o trabalho de benfeitoria, de bondade, de misericórdia que eu pessoalmente fizer, pregação do Evangelho, dedicar toda a minha vida para tentar salvar outras pessoas, passar para outras pessoas
aquilo que Deus me tem dado, se no último momento da minha vida achar que eu tenho direito à salvação porque eu fiz as obras de Deus, então já estarei cometendo pecado. E eu estarei sendo punido com a morte eterna. Quer dizer, eu tenho que manter a minha postura de fé todo santo dia, dependendo exclusivamente da compaixão de meu Senhor Jesus, que morreu por mim, que pagou o preço pela minha salvação. Eu tenho que viver nessa fé e viver de acordo com a sua palavra, a sua justiça, o seu caráter. Se no último momento eu negar essa fé, então já era. Eu perderei a minha salvação. Entretanto, por outro lado, se a pessoa pecou durante toda a sua vida, ela viveu no erro, na injustiça, ela foi uma pessoa perversa, má, cruel, durante toda a sua vida. Mas, no último momento da sua vida, ela reconhecer Jesus como Senhor na sua vida e pedir perdão, no último momento, ela vai ser perdoada e ela vai ser salva. Que quer dizer que Deus é justo, amiga e amigo. Ele é perfeitamente justo. Ele estende a mão para todos. Você que me ouve nesse momento está desorientada, desorientado, perdido. Você não sabe o que fazer da sua vida. Você se encontra no fundo do poço. Não tem a quem clamar. Aí está a sua grande oportunidade de voltar ao primeiro amor ou começar o primeiro amor com o Senhor Jesus. Quando você se voltar para Ele e dizer, meu Deus, tem misericórdia de mim, tem compaixão de minha alma, Deus vai lhe salvar. É isso, essa é a mensagem da cruz para todos nós. Isso aconteceu quando Jesus estava pendurado na cruz entre dois ladrões. E ambos vinham praguejando contra Jesus. Ué, o Senhor salvou tanta gente e agora o Senhor está aí morrendo como nós? Salva-te a ti mesmo. Jesus ouviu isso de todos dois. Mas, com o decorrer das horas, um reconheceu que ali estava um justo, que não merecia aquilo que estava sofrendo. E ele então virou-se para Jesus e disse, Senhor, tem compaixão de mim. Lembra-te de mim quando estiveres no paraíso. Naquele momento, Jesus respondeu, na hora, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E ele era ladrão, ele era bandido tanto quanto o outro. Mas ele foi salvo pelo gongo. Aliás, eu quero deixar aqui um recadinho especial para todas as pessoas. Para quem quer a salvação naturalmente. No último momento da sua vida, quando você chegar no último, porque um dia nós chegaremos no último momento da nossa vida, não é? Um último momento vai chegar para todos nós. Salvo se Jesus voltar antes, ele vai nos levar. Mas, se isso não acontecer antes, e no momento em que você estiver para expirar, para morrer, naquele momento, você se lembrar de Jesus, se lembrar do ladrão na cruz que invocou Jesus naquele último momento,
e foi salvo, faça isso também. E o Senhor tem dado oportunidade para muitas pessoas, como eu já falei aqui, algum tempo atrás, uma senhora, ela veio 2, 3 vezes na igreja, não resolveu o seu problema, então ela se jogou do 5º andar do seu apartamento. Mas antes de morrer, ela ficou durante alguns minutos penando, gemendo ali na calçada, sob as vistas de muitas pessoas. E naquele momento, ela invocou o Senhor Jesus. E naquele momento, porque ela teve 10 minutos de agonia antes de morrer. E naqueles 10 minutos de agonia que ela teve, ela invocou Jesus, porque ela já sabia que toda vez que invocasse o nome do Senhor, ela seria salva. Ela invocou. E a morte dela foi iminente, mas o semblante dela era ameno, pacífico, não mais uma pessoa sofrida. O semblante que ela tinha agora em morte era o semblante que ela desejava ter quando estava em vida, mas só veio a tê-lo no último momento da sua vida em que invocou o Senhor. Então, é bom que você saiba disso, porque, por exemplo, eu tive um irmão que ficou em coma durante muitos meses por uma determinada enfermidade. E eu creio que Deus permitiu ele estar naquela situação de coma para que ele, conscientemente, viesse invocá-lo para que ele pudesse ser salvo. Eu creio que ele foi salvo porque ele sabia da verdade, conhecia a verdade. Então, amiga e amigo, caso aconteça isso na sua última hora, aproveite. Você não precisa merecer para ser salvo. Ninguém é salvo por mérito pessoal, mas pelo mérito do Senhor Jesus. E quando a gente confia no Senhor Jesus, a nossa vida, a nossa alma, meu Senhor, eu estou vivendo aqui o último momento da minha vida, eu sei que eu vou morrer, eu estou sentindo isso na pele, eu quero entregar minha alma para Ti. Eu reconheço o Senhor como meu Salvador. Naquele último momento, faça isso. E naquele momento você será salvo. Você viveu toda a sua vida no pecado. Mas se no último momento você invocar o Senhor Jesus, você será salvo. Enquanto que uma pessoa pode viver toda a sua vida na igreja, na fé, e fazendo caridade, boas obras, mas se no último momento da sua vida ela negar o Senhor Jesus, também ela será perdida. A sua alma estará condenada por toda a eternidade. Então eu gostaria que todos tivessem essa consciência. Ninguém esquecesse disso. Porque um dia, cedo ou tarde, todos iremos passar pela eternidade. Mas antes de passarmos para ela, antes de entrarmos na eternidade, vamos confiar a nossa alma ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque Ele deu a sua alma para resgatar a nossa. E quando nós esboçamos uma fé nele, no seu feito, então nós somos salvos. Tá bom? Deus abençoe a todos vocês. E não se esqueça, a partir desta quarta-feira, ou nesta quarta-feira, o estudo sobre a armadura de Deus, que mantém a gente protegido contra a perda do bem maior que a gente pode ter na alma, na vida, que é a nossa salvação. Deus abençoe e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém.